Esse livro, ele reúne a primeira parte da minha tese de doutorado. Meu doutorado foi sobre secularização e democracia no Brasil, e a parte que ficou como sendo o livro é um pouco uma tentativa minha de fazer um levantamento histórico sobre a relação entre o Estado brasileiro, desde a formação do Brasil, antes do Estado brasileiro ser Estado, né? Desde a colônia brasileira, relações com Portugal, um foco principalmente na proclamação da República, na divisão Igreja-Estado, separação Igreja-Estado, e a recente história brasileira, século XX. Então, dá conta dessa diversidade, dá conta dessas relações das diferentes igrejas com o Estado na história brasileira, um pouco foi o objetivo do livro e é o objetivo do livro, e é uma tentativa de pensar e de refletir historicamente como se dá essa relação igreja-Estado na história do Brasil republicano. Um processo interessante, acho que para ter uma ideia dessa discussão e da importância de olhar para as diferentes religiões, foi o processo de escolha da foto da capa do livro. Então, observando os arquivos do CEPEDOC, foram encontradas dezenas de fotos, centenas de fotos, com lideranças políticas brasileiras de vários momentos da história, com lideranças católicas. Isso tem profusão. Com protestantes se achou bem menos, mas algumas fotos foram identificadas, e muito na época do Geisel, que era luterano, de visitas, seja dele ou da esposa, em eventos da igreja luterana. E judeus, você tem uma ou outra foto também, nesses cento e poucos anos de história aí que o CEPEDOC cobre, mas não se achou absolutamente nada sobre religiões afro-brasileiras e Estado brasileiro, pensando em República Velha, Estado Novo, século XX. A Igreja Católica não é a foco, mas acaba, obviamente, ocupando grande espaço devido ao volume de coisas que tem sobre isso. Acho que a história brasileira era muito curiosa, e não só brasileira, como a América Latina toda, no processo que foi proclamações das diferentes repúblicas, processo de separação Igreja e Estado, e de que forma a Igreja Católica atuou para tentar retornar um prestígio que ela tinha no passado nesses governos nacionais. Então você tem conflitos armados, você tem um período que não tem missa na Igreja mexicana. O Papa escreve uma epístola para a Igreja mexicana devido a um processo muito intenso de negociação e de disputa entre Igreja Católica e Estado republicano secular. No Brasil, acontece efetivamente uma separação Igreja e Estado, porém a Igreja Católica, que no início ela fica um pouco sem saber o que fazer, um pouco atordoada, ela acaba aproveitando esse início do século XX, pós-separação, para repensar e definir um pouco o seu lugar e se reestruturar internamente. E duas grandes posturas são assumidas ou são entendidas. Por um lado, que se defendia o retorno ao povo, uma relação direta com o povo, né, que seria uma mudança por baixo, e por outro lado, uma que defendia uma mudança pelo alto, né, fazendo-se aproximações com o governo nacional. E aí, nesse processo, acaba ficando essa postura de uma mudança por alto, de uma retomada, de uma reaproximação com o poder pelo alto, via uma perspectiva que era assumida pelo cardeal Lengue, que era o bispo aqui do Rio de Janeiro, que era uma figura também extremamente hábil e que, no contexto do governo Vargas, retoma a aproximação da Igreja Católica com o Estado brasileiro. No caso desse meu livro específico, por seu levantamento histórico, o fato de ele ter sido feito em 2002 acaba não tendo grande diferença, porque o foco dele é do final do século XIX, olhando até 1500 rapidamente, mas ele começa na proclamação da República e vai de forma bastante sistemática até a Constituinte, 86, a Nova República, né? Então, da proclamação até a Nova República, ele tenta esmiuçar e acompanhar como as diferentes religiões se relacionaram com o Estado brasileiro e de que forma a história brasileira republicana foi vivenciando cada vez mais de forma concreta
uma realidade de pluralismo religioso. Eu acho que o Brasil democrático do século XXI foi o espaço onde se viu efetivamente o pluralismo acontecer no Brasil, aonde mais do que variações do cristianismo, no caso evangélicos e católicos, começaram a aparecer na sociedade de uma forma